Iremos discutir um sistema linear utilizando o método do escalonamento, ok? Escalonamento, um método que nós já vimos em aulas anteriores. A discussão de qualquer sistema é sempre baseado no número de soluções desse sistema. Lembrando que um sistema ele pode ser classificado como um sistema possível, ele pode ser possível. Possível quer dizer que ele tem solução, ou ele é impossível. São esses dois casos aí que pode acontecer. Então, possível ou impossível. Só que, se ele for possível, ainda ele tem duas possibilidades. Ele pode ser possível e determinado. Possível e determinado. Ou, ele pode ser possível e indeterminado. Já o impossível é um caso só, é impossível e pronto. Indeterminado, certo? Quando que o sistema é possível e indeterminado? O que acontece? Acontece que ele vai ter uma única solução. Então, se ele for SPD, SPD é o quê? Possível e determinado, quando ele tem solução única, certo? Então, ele tem que ter solução única. Você encontra o valor do x, você encontra o valor do y e você encontra o valor do z, enfim, das variáveis que você tem lá no problema, do x, do y e tal. Sejam duas variáveis, três variáveis ou até mais variáveis. Então, o sistema é possível e determinado, a gente chama de SPD, se ele tiver solução única. E um sistema é possível e indeterminado, SPI, quando que isso acontece? Quando ele tiver infinitas soluções. Ele vai ser impossível e indeterminado, você não consegue determinar a solução desse sistema. Fica uma variável em função da outra. Você não acha um número como solução. Você acha, na verdade, uma expressão. E o impossível é aquele que não tem nenhuma solução. Não tem solução, não tem como resolver. Se você tivesse resolvendo um sistema impossível, você ia chegar num absurdo matemático. Você ia chegar em algo que não tem como, não tem saída. Nós chamamos de SI, o sistema impossível. Um absurdo matemático seria, por exemplo, um número dividido por zero. Agora, voltando ao escalonamento. Quando você estiver escalonando, fazendo aquela escadinha, zerando as variáveis embaixo da escadinha e tal, vai acontecer sempre de você ter a variável, por exemplo, igual a uma fração. Então a solução vai ser, a última equação, a variável vai ficar uma fração, numerador e um denominador. Então a única condição que você vai impor para que ele seja SPD, ou seja, determinado, para que isso aqui seja um número real, é que o denominador seja diferente de zero. Então a única condição é essa. Aí o numerador não interessa, é um número real qualquer, mas o denominador não pode ser zero. Se isso acontecer, ele é SPD, ele tem solução única, ok? Da mesma forma, quando você estiver escalonando, você vai chegar na mesma fração. E aí você vai fazer a análise. Quando que esse sistema vai ter infinitas soluções? Quando que ele vai ser SPI? Quando o numerador for igual a zero e simultaneamente o denominador for igual a zero. São duas condições, na verdade. Se ocorrerem essas duas condições, você tem infinitas soluções e o sistema vai ser SPI. Ok? Então, zero sobre zero. Você tem ali uma indeterminação. Por quê? Olha só, olha um exemplo. Zero sobre zero, por que é indeterminado? Pensa num número aí qualquer. Sei lá, vamos supor igual a 3. Pensou 5? Não tem problema. Olha só como isso é verdade. Passe o zero para lá multiplicando. Zero igual a 3 vezes zero. Isso é uma sentença verdadeira. Então, zero sobre zero é igual a 3. Mas se eu disser que zero sobre zero é igual a 5, também é verdade. Se eu disser que zero sobre zero é igual a x, também é verdade. Por quê? Porque se eu passar multiplicando para o lado de lá o zero, zero passou multiplicando, x vezes zero, zero. Então qualquer número que você coloque aqui, você satisfaz aquela igualdade. Isso é chamado uma indeterminação matemática. Então, para você ter uma indeterminação, você deve ter zero sobre zero. Numerador zero e denominador zero. Beleza? E finalmente, para ele ser impossível. Novamente, depois que você escalonou, você vai chegar nessa fração. Se for o mesmo sistema, sempre a fração vai ser a mesma. E lá você impõe a condição.
Qual é a condição? Agora você tem que ter um absurdo matemático ali. Para ter um absurdo matemático, esse cara aqui, ó, tem que ser diferente de zero, numerador. E esse cara aqui, ó, igual a zero, né? Então, se isso acontecer, você vai ter um sistema impossível. Imagine um número qualquer dividido por zero, ó. Isso aqui não existe. Isso aqui é um absurdo matemático. Isso aqui caracteriza um sistema que não tem solução. Então, a teoria que você tem que guardar é exatamente essa, né? O sistema é determinado, SPD, se na hora que você chegar na fração o denominador for diferente de zero. O sistema é indeterminado se for zero sobre zero. E o sistema é impossível se forem duas condições. Numerador diferente de zero, denominador igual a zero. Beleza? Agora nós vamos ver um exemplo de aplicação disso aí. Vamos discutir um sistema em função de uma letra M aqui. Então, discuta o seguinte sistema, né? Esse M que vai aparecer no meio do sistema, nós chamamos de parâmetro, né? Discute o sistema em função desta letra, que não é a variável do sistema, né, de M, em função de M, ok? Então eu vou discutir em função de M, e esse M recebe o nome de parâmetro, em função do parâmetro M. Então vamos pegar um sistema 2 por 2 aí. X mais y igual a 3, a primeira equação desse sistema, ok? E a segunda, 2x mais my igual a 2. Olha lá, ó. É um sistema que eu vou discutir em função desse parâmetro M, beleza? Então vamos ver como é que você faz. Lembra o escalonamento? Escalonamento, você fixa uma primeira equação e faz uma operação para ir zerando quem está embaixo da variável. Você faz uma escadinha ali, ó, como se fosse uma escadinha. Vou zerar esse cara aqui, ó. Quero transformar esse aqui em zero. Para eu zerar esse sujeito, você faz operações com a primeira equação. Então, a primeira equação eu vou ter que multiplicar por menos 2. Se eu multiplicar por menos 2, vai aparecer um menos 2x. Aí eu somo com a segunda. E no lugar da segunda, você tem que colocar o resultado. Você vai trocar. Você vai achar um sistema que a gente chama de sistema equivalente. Símbolo de equivalência, esse tiozinho aí. Então, a primeira equação você não mexe. E a segunda você troca por essa operação que você acabou de fazer. Então vamos supor que aqui fosse nosso rascunho. Olha só, multiplique a primeira por menos 2. Menos 2x a menos 2y igual a menos 6. Vamos somar com a segunda agora, que é a operação que eu estou fazendo, né? Vou somar com a segunda, olha lá, e vou pôr o resultado no lugar da segunda equação. Então olha só, zerou. Era meu objetivo, transformar em zero. M somado com menos 2 não dá para somar, mas dá para colocar o y em evidência. E aqui vai ficar 2 com menos 6, que dá menos 4. Se eu colocar esse y em evidência, olha só, vai sobrar menos 2 mais m, ou m menos 2, tanto faz. M menos 2, y igual a menos 4. Então aqui na segunda equação, depois que você fez essa operação aqui, você coloca o resultado ali. Então, m menos 2 vezes y igual a menos 4. Né? Isso é escalonar, ok? Deixa eu apagar nosso rascunho aqui. Não preciso mais dele, você já entendeu como é que escalonou. Ok? Então, continuando nosso problema. Se você fosse achar o valor da variável y, uma vez que já está escalonado, ó, é só isolar o y. Então, no final, é isolar a variável. Né? Tem que sobrar só uma variável, isolar o y. Então esse y ficaria igual a menos 4 dividido por m menos 2. É esse sujeito que nos interessa, ó. É em cima dele que você vai fazer a análise. Lembram lá do comecinho que nós falamos? Numerador e denominador. O numerador desta fração é o menos 4. E o denominador dessa fração é o m menos 2. O que nós sabemos da teoria? Bom, agora vamos lembrar a página anterior. O sistema é possível e determinado se você encontrar essa fração aqui, numerador e denominador, o denominador for diferente de zero. Né? Numerador não importa nessa situação, basta que o denominador seja diferente de zero. Então, o denominador é o m menos 2, você faz diferente de zero, portanto,
o m tem que ser diferente de 2. Se o m for diferente de 2, então o sistema é SPD, né? Denominador diferente de zero. Fechou. A primeira condição já foi. Discutir é você analisar as três possibilidades. Então vejamos se o sistema pode ser possível e indeterminado. A condição era o seguinte: você tinha uma fração, numerador e denominador. A condição era o quê? Numerador tinha que ser igual a zero, né? Então o numerador tinha que ser igual a zero para ficar zero, e o denominador também tinha que ser igual a zero. Zero sobre zero. Então vamos ver. Opa, temos um problema. O numerador aqui é igual a 4. Esse numerador aqui nunca vai ser zero. Esse n, ó, como n é igual a menos 4, e não 4 como eu falei, ele nunca vai ser zero. Logo, esse sistema nunca vai ser SPI. Não tem como, você não tem como achar zero aqui. O n é igual a menos 4, então nunca será ou é S possível e indeterminado. Aí vem a última análise. Qual é a última análise? Será que esse sistema pode ser impossível? Para ele ser impossível, você tinha também duas condições. A fração que você encontrou, você vai ter que ter uma divisão por zero. Então, observe lá o que acontece. O numerador tem que ser diferente de zero. E o denominador tem que ser igual a zero. Então, o numerador já é igual a menos 4. Beleza. Esse menos 4 é diferente de zero, então satisfez a condição. O denominador tem que ser igual a zero. Quem é o denominador? M menos 2. Igualei a zero, portanto, M igual a 2. Opa, então o sistema vai ser, se m for igual a 2, o sistema é impossível. As três condições. Aqui vale uma observação. Essas duas condições aqui, ó, jamais vão ser satisfeitas ao mesmo tempo. É uma ou é outra. Elas excluem uma, exclui a outra. Uma nega a outra. Ou ele vai ser impossível, ou ele vai ser indeterminado. Ele nunca vai ser indeterminado e depois impossível. Beleza? Então a resposta é: o sistema é SPD quando? Quando o m for diferente de 2. O sistema é SI quando? SPI, possível indeterminado? Nunca, não tem jeito, porque nunca esse cara aqui, ó, vai ser zero. E o sistema é SI quando? Quando o m for igual a 2. Isso é discutir um sistema em função de um parâmetro m. Beleza? Era isso. Até uma próxima.